Nessa aula nós vamos aprender aqui sobre laços de repetição, o laço de repetição for. O que é um laço de repetição? Os laços eles oferecem um jeito fácil e rápido de executar uma ação que precisa ser repetida várias vezes. Então imagine a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui o nosso parágrafo chamado teste, né? Eu apaguei as coisas aqui da nossa última aula, só deixei esse nosso parágrafo vazio. Imagine que eu quisesse contar aqui dentro desse parágrafo os números de 1 até 10.000. Então eu faria assim, 1, 2, 3, 4, 5. Pensa fazer isso até o número 10.000, pessoal. Isso realmente seria muito trabalhoso de fazer. Mas você não concorda comigo que o que eu estou fazendo aqui é uma repetição? Ó? Eu coloco um número, aí faço o mesmo processo de forma repetida. Então, tudo que pode ser repetido dentro da programação, ou feito em várias vezes, a gente pode usar o laço de repetição for para executar isso em questão de milésimos de segundos para nós, aquela mesma função, muitas vezes. Então, é muito legal os laços de repetição. Como que funciona? Então, vamos fazer esse exemplo ali de uma contagem de número de 1 até 10.000, por exemplo. Você faria da seguinte forma. Você teria um laço chamado for aqui. Então, a gente começa com for. E dentro do for, a gente vai passar 3 parâmetros. O ponto inicial, a condição e o que vai acontecer depois daquela condição. Então, geralmente, a gente faz assim, ó. A gente começa com um índice, por exemplo, uma variável que a gente está fazendo um let i igual a 0. Então, quer dizer, o nosso índice do nosso laço de repetição começa em 0. A contagem dele vai começar em 0. E aí a gente pode fazer, por exemplo, enquanto i for menor que 10.001, olha só, aqui é a condição que ele vai ter que executar. Ele vai incrementar mais 1 no meu i. E aqui dentro eu passo o código que é para ser executado durante essa repetição. Então, só para você entender o que está acontecendo aqui, é assim. O nosso laço de repetição vai começar em 0. Aqui eu determinei que ele comece em 0. Então, ele vai fazer assim, i igual a 0, certo? Então, 0 é menor que 10.001? É verdade, é true, é menor do que 10.001. Então, vai acrescentar mais 1 no i. Então, o i vai passar a virar 1. Aí, ele vai fazer 1 é menor que 10.001? É. Então, vai acrescentar mais 1 no i. Vai voltar lá. 2 é menor do que 10.001? É. Então, vai acrescentar 3. Só que durante esse processo, o que tiver dentro desse bloco de código que eu colocar aqui, vai ser executado. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer document.getElementById. Vou pegar o meu parágrafo teste, certo? E eu vou dar um inner HTML nele para colocar um conteúdo. Como é um conteúdo que vai ser repetido, eu não posso atribuir igual, porque senão cada vez que eu fizer um igual, ele vai pegar só o último valor do laço. Eu preciso usar o operador aqui, ó, mais igual, que é para sempre acrescentar sem perder o que tinha antes na minha variável, certo? Então eu uso esse operador aqui mais igual. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou querer que seja i, que é o meu laço de repetição, que vai começar em 0, depois vai para 1, 2, 3, certo? E vou também colocar aqui para ele dar mais um BR aqui, então vou colocar aqui para ele dar mais um BR para pular a linha. Não, na verdade eu vou fazer que nem eu estava fazendo antes, ó, vírgula e um espaço para ele acrescentar um outro número. E ele vai ficar fazendo esse laço de repetição, ele vai começar 1, 2, 3, até o número 10.000. Eu coloquei 10.001 porque ele eu estou pedindo aqui para ele ser menor do que 10.001. Então ele vai até o número 10.000. Então olha só, com 3 linhas de código que eu coloquei aqui, olha só o que acontece, pessoal. Olha só. Ele me colocou lá no parágrafo, ó, 0, 1, 2, 3, até, dá uma olhada lá embaixo, até o número 10.000. Olha que fantástico, pessoal. Com 3 linhas de código, eu fiz ele repetir os números de 1 até 10.000 em pouquíssimo tempo, com apenas 3 linhas de código. Isso é muito legal, né, pessoal? Então, os laços de repetição, eles podem ser usados para qualquer tipo de coisa que você precisa repetir várias vezes dentro do seu código, né? Então, por exemplo, vamos supor assim, eu teria que colocar 10 cards aqui HTML na minha página, 10 cards, tá?
E eu não quero ter que ficar Ctrl+C, Ctrl+V em cada card, colocando ele lá no HTML direto. Eu poderia só fazer um card e usar um laço de repetição aqui no meu JavaScript, dizendo que eu quero até 10 vezes que aquele card seja repetido e colocado dentro do meu HTML. E aí ele vai fazer isso para mim. Tá entendendo? Vamos ver uma aplicação prática do uso do for. A gente usa o for para coisas que precisam ser executadas de forma repetida. Então vamos imaginar o seguinte, a gente vai ter um campo aqui select e ele vai ter um ID chamado ano, certo? Dentro desse campo select a gente vai colocar um option, uma opção selecionada, desabilitada, dizendo assim, ó, selecione o ano, certo? Então, para quem não está lembrado do que é um campo do tipo select, só deixa eu tirar esse meu laço de repetição aqui, ó, para a gente não deletar ele aqui, para não ter que ficar gastando processamento para ficar fazendo a contagem, né? Quem não lembra do que é um laço de repetição do tipo, laço de repetição não, um campo do tipo select, é esses campinhos onde a gente pode selecionar várias opções. Imagine que eu queira fazer o seguinte, que eu queira que a pessoa escolha um ano entre o ano que a gente está atualmente e o ano de 1900. Então, uma pessoa pode selecionar aí do ano 1900 até 2021, que é o ano que eu estou gravando essa aula, certo? Como que eu poderia fazer isso? Bom, eu poderia fazer da seguinte forma. Não. For, o nosso i, let i, vai começar em 1900. Vamos começar nesse ano, esse é o meu ano de partida. E eu posso fazer assim, que enquanto i for menor do que 2021, que é o ano que a gente está atualmente na gravação dessa aula, a gente vai acrescentar mais no i, certo? E aí, o que a gente vai pedir para fazer? A gente tem aqui o nosso select id ano, né? Então, eu posso fazer assim, document.getElementById, vamos passar aqui o valor ano, vamos dar um inner HTML nele, e a gente vai colocar mais igual, e aqui a gente vai passar uma option, ó, option, valor, value, a gente vai colocar aqui entre aspas simples o valor, por quê? Porque a gente já está passando aspas duplas para fazer a nossa parte do texto. Então, se eu colocasse aspas duplas aqui, eu estaria fechando a string. Então, se eu uso aspas duplas para abrir aqui o meu texto, então aqui dentro os valores eu tenho que passar aspas simples, certo? E aqui dentro eu vou pôr aspas duplas para fechar aqui esse meu conteúdo de texto. Então, meu conteúdo de texto vem até aqui por enquanto e depois continua daqui para cá. Aqui eu vou pedir para ele colocar mais e mais. Então, eu estou colocando a variável aqui, estou concatenando com esse texto que eu coloquei até aqui, colocando qual que é o meu índice, certo? Coloquei aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aparecer também qual que é o ano, então mais e mais. E aqui eu vou fechar o meu option, fazer o fechamento dele. Opa, aqui, fechei. Então, olha só o que eu fiz. Eu fiz que é para adicionar lá no meu campinho select, colocar dentro dele de forma repetida, enquanto essa condição da minha repetição acontecer, para ele colocar o valor na option do ano e também mostrar ali para o usuário o ano para ele selecionar, certo? Olha só o que vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha, ó. Selecione o ano. Olha só, quando eu abro aqui, tem do ano de 1900 até 2020. Mas que estranho, por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, menor que 2021. Então, 2020 é o último menor do que 2021. Ele vai parar ali. Então, se eu quisesse que incluísse o 2021, eu vou falar menor ou igual a 2021. Ó, se eu fizer assim, agora se eu olhar lá, ó, 2021 está incluso, certo? Então, olha que interessante. Eu fiz aqui um select com todos os anos de 1900 até 2021, certo? Bem legal isso daqui, né, pessoal? Só que tem alguns detalhes que podem ser melhorados aqui nesse nosso script. Primeiro, aqui começa a contagem em 1900 e vai até 2021. Mas, normalmente, a gente, quando vai selecionar o ano, a gente pega do ano corrente que a gente está para o menor, não o contrário. Então, como que a gente poderia fazer essa lógica aqui? Então, a gente poderia colocar que o i começa em 2021, certo? O i começa em 2021 e vai terminar em 1900.
Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, enquanto o i for maior que 1.900, a gente vai pedir para fazer decrescente o i. Então, vamos entender essa lógica aqui. O i começa em 2021. Ele vai olhar, 2021 é maior do que 1.900? É, maior que 1.900. Então, vai tirar 1 do i. Ele vai virar 2020. 2020 é maior do que 1.900? Tira um valor do i. Vai para 2019. E assim vai, fazendo essa repetição. Dá uma olhadinha agora como é que vai ficar. Selecione o ano, começa em 2021 e vai indo até 1901, né? No caso aqui a gente teria que fazer assim também, ó. Maior ou igual para que ele fosse chegar até em 1900, ó. Chegou em 1900, beleza? Show de bola, né, pessoal? Só que tem mais um detalhe que a gente ainda pode melhorar aqui, esse nosso código. Não concorda que cada ano que mudasse eu teria que pegar aqui e alterar o ano? Por exemplo, a gente está em 2021, mas daí ano que vem deu a virada do ano, eu tenho que vir aqui no meu código, pegar e trocar isso aqui para 2022. Isso não é prático de se fazer, não concorda? Então, como que a gente poderia fazer para aqui sempre ter o valor que eu realmente quero, né? Sempre ter aqui o valor do ano corrente. Bom, a gente podia usar um próprio recurso do JavaScript. A gente pode criar uma variável chamada ano e pegar qual é o ano. A gente faz assim, new date, e aí a gente passa o seguinte comando, get full year, ó, esse daqui, para pegar o ano completo. E colocamos na nossa variável ano. Então, em vez de a gente colocar aqui 2021, um número, a gente vai passar aqui a variável ano. Olha só. Então, enquanto o i for igual a ano, ele vai fazer o cálculo aqui. Então, você vai ver agora aqui, ó, que continua igual. Ó, vai começar 2021 até embaixo. Mas se virasse o ano para 2022, eu não ia precisar vir aqui no meu código. Ele já vai pegar qual que é o ano corrente e já vai colocar aqui e já vai fazer esse cálculo de forma correta. Legal? Então, olha só que show de bola essa aplicação do laço de repetição for para a gente usar, por exemplo, para alimentar aqui um campo do tipo select. Muito interessante, né, pessoal? Muito legal mesmo. E tem um outro recurso também. Vamos usar aqui o laço de repetição for para uma outra coisa. Ó. Vamos imaginar que a gente cria uma constante aqui chamada carros, certo? E a gente vai fazer uma matriz aqui, um array, que a gente aprendeu também aqui no nosso curso de JavaScript. Dentro dessa matriz, nós vamos passar alguns carros. Eu vou colocar assim, Gol, Fusca. Tem gente que diz que Fusca não é carro, né? Mas vamos colocar aqui Fusca, Brasília, só carrão, pessoal. Ó. Del Rey, só coisa muito top das galáxias mesmo, né? Vamos colocar aqui a Chevette, beleza? Nem sei se se escreve assim, mas tudo bem. Beleza, coloquei alguns carros aqui. Agora imagine que eu quero que seja listado todos os itens que tem dentro dessa minha matriz, desse meu array, aqui na minha página. Daí você vai dar uma despertinho e vai pegar e fazer assim, né? Document.getElementById. Aí você vai pegar lá o nosso parágrafo teste, vai dar um inner HTML, vai dar um ok, um igual e colocar carros, né? E aí você vai falar, olha lá que beleza, ó. Coloquei todos os meus itens lá, apareceu Gol, Fusca, Brasília e tal. Beleza, isso funciona, legal. Mas ele de fato não está percorrendo toda a minha matriz para mostrar esse resultado. Ele está simplesmente mostrando o valor que eu tenho dentro da minha constante carros, certo? Mas e se eu quisesse que realmente ele percorresse essa matriz, item por item, e me mostrasse o valor que está ali? De verdade, passando item por item fazendo isso. Como que eu poderia fazer? Bem, eu poderia usar um laço de repetição for para fazer isso para mim. Então, primeiro, eu poderia ver qual é o tamanho da minha matriz, do meu array. Eu vou colocar aqui uma variável chamada tamanho e eu vou fazer carros.length. Lembra que a gente aprendeu lá na nossa aula de matrizes que o length é para pegar o tamanho dela? Então aqui ele vai mostrar para mim qual é o tamanho dessa minha matriz, certo? Nesse caso vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Né? 5 vai ser o length, o tamanho aqui. E eu posso fazer assim, ó, for, aqui vamos passar a condição. Então, o i vai começar em 0. E enquanto i for menor do que o tamanho, quer dizer, o tamanho aqui do nosso array, vamos colocar i++ para ele acrescentar um valor aí.
E aqui dentro eu vou passar o seguinte, eu vou passar aqui document.getElementById teste, que é o nosso parágrafo, ponto innerHTML, mais igual, vai receber o quê? Ele vai receber carros na posição I. Olha só que interessante, ele vai pegar o carro na posição I. Por que ele está fazendo isso? Porque ele vai começar lá, ó, em 0. Ele vai pegar assim, I é menor do que o tamanho, vai acrescentar. Ele vai pegar a posição 0. Posição 0 é gol, beleza? Aí ele vai fazer a mesmo laço de repetição. Posição 1, vai pegar Fusca. Posição 2, vai pegar Brasília. E vai fazendo, percorrendo esse nosso array aqui com esse laço de repetição. E aqui a vantagem é que eu posso colocar qualquer coisa aqui para ser mostrado. Então eu posso colocar assim, mais, e eu vou colocar assim, ó. Vamos colocar um traço aqui, ó. Vamos colocar um hífen assim. Para mostrar um item, em vez de usar vírgula, a gente vai usar o traço. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Gol, Fusca, Brasília, Del Rey e Chevette. Ele está mostrando cada um dos itens que está dentro do meu array. Só que repare, com o laço de repetição for, ele realmente está percorrendo cada um desses itens dentro da minha matriz e mostrando o resultado aqui para mim. Eu estou fazendo essa ação de forma repetida, percorrendo ele através do tamanho que eu sei que essa matriz ela tem. Legal? Então, os laços de repetição do tipo for, pessoal, a criatividade é o limite. Você só vai passar a quantidade de vezes que ele tem que fazer aquela determinada ação e ele vai executar aquela ação para você naquele número de vezes. Então, se você usar com sabedoria o laço de repetição for, você tem poderes quase que ilimitados para fazer ações que são repetidas dentro do seu código, o que é muito legal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, que isso ajuda muito a gente. Continue assistindo esse curso clicando um desses vídeos aqui que estão aparecendo, beleza? E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um forte abraço!